A noite caía pesada sobre a cidade, e a lua cheia mal conseguia atravessar as nuvens carregadas que se acumulavam no céu. Emily Vick caminhava sozinha pela rua deserta, seus passos ecoando no silêncio, como se alguém estivesse a observando a cada movimento. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha e apertou a mochila contra o peito. Havia algo errado naquela noite. Algo que a cidade inteira parecia tentar esconder. Emily sempre fora curiosa, aventureira, do tipo que não resistia a uma boa história de mistério. Mas naquela noite, a curiosidade parecia mais perigosa do que nunca. Enquanto caminhava, percebeu uma casa antiga à distância, no final da rua. A pintura estava descascada, as janelas cobertas de poeira, e a porta da frente parecia quase implorar para que alguém a abrisse. Uma sensação estranha a puxou para lá. Ela sentiu o coração disparar, mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar de andar. Quando chegou perto da casa, notou algo que a fez engolir em seco. A porta estava entreaberta. Um rangido suave escapou quando ela empurrou a madeira velha, e a porta se abriu lentamente, como se a própria casa estivesse respirando. O interior estava mergulhado na escuridão, exceto por um fio de luz que vinha do andar de cima. Emily respirou fundo. "É só uma casa velha. Ninguém mais mora aqui", murmurou para si mesma, tentando afastar o medo. No momento em que colocou os pés dentro da casa, ouviu um sussurro. "Emily." Ela congelou. A voz era baixa, quase como um vento passando pelas paredes, mas havia algo familiar nela, uma mistura de chamado e advertência. O coração de Emily batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém. Só sombras longas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Um frio gelado percorreu sua nuca. Ela se virou para sair, mas a porta havia se fechado com um estrondo, trancando-se sozinha. Um arrepio percorreu seu corpo e a sensação de que não estava sozinha se intensificou. O sussurro voltou, agora mais próximo. "Emily, você não deveria estar aqui." A adrenalina tomou conta dela, mas em vez de correr, Emily sentiu algo estranho. Uma necessidade irresistível de descobrir o que estava acontecendo. Subiu as escadas rangentes, cada passo ecoando como se a própria casa estivesse rindo dela. Quando alcançou o corredor do segundo andar, viu uma porta no final iluminada por uma luz fraca e tremulante. A luz parecia se mover, como se estivesse viva. Emily se aproximou devagar, tentando não fazer barulho. Ao colocar a mão na maçaneta, sentiu um choque gelado subir pelo braço. O sussurro tornou-se um grito abafado. "Emily, volte!" Ela hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Girou a maçaneta e entrou. O quarto era pequeno, quase vazio, exceto por um espelho antigo encostado na parede. A luz vinha dele, pulsando suavemente, refletindo algo que Emily não conseguia identificar. Quando olhou para o reflexo, congelou. Não era apenas seu rosto que estava lá. Atrás dela, uma sombra se contorcia, assumindo formas impossíveis. Seus olhos eram vazios, negros como a noite mais escura, e mesmo sem boca, parecia gritar com ela. Emily recuou, mas tropeçou e caiu para trás. O espelho tremeu e a luz se intensificou, cegando-a por alguns segundos. Quando pôde abrir os olhos, a sombra estava agora dentro do espelho, mas não se movia sozinha. Cada gesto que Emily fazia, a sombra imitava, como se estivesse viva, como se estivesse tentando aprender. Ou controlar. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. O ar parecia pesado demais, apertando seu peito. E então, um novo sussurro surgiu, mais firme desta vez. "Você me encontrou. Agora somos parte de um só." O coração de Emily disparou. Ela sentiu suas pernas congelarem, incapazes de se mover. Cada vez que tentava, a sombra avançava um pouco mais, como se esticasse os braços invisíveis em sua direção. Emily percebeu que a única saída era quebrar o espelho, mas suas mãos não obedeciam. A sensação de desespero crescia, misturada a uma estranha curiosidade. Quem ou o que estava por trás daquela sombra? Então, um lampejo de coragem surgiu. Ela olhou ao redor e viu uma cadeira de madeira caída. Com um impulso, pegou-a e golpeou o espelho. O vidro se estilhaçou com um som estrondoso e a sombra recuou, gritando silenciosamente dentro do reflexo quebrado. Mas o efeito durou apenas um instante. Emily sentiu algo agarrar seu braço. Era frio, gelado, mais do que qualquer gelo que já havia tocado. Olhou para baixo e viu que a sombra agora tinha formas humanas, estendendo dedos que se misturavam aos seus. Um medo profundo a dominou, mas algo dentro dela, talvez uma intuição, a fez fechar os olhos e concentrar-se. "Eu não vou deixar você me controlar", gritou mentalmente com todas as forças.
Uma onda de energia percorreu seu corpo. A sombra recuou, gritando silenciosamente, desaparecendo aos poucos no ar do quarto. Quando Emily abriu os olhos, o espelho estava completamente negro, como se nunca tivesse existido. Mas o sussurro ainda estava lá, fraco, distante. Isso não acabou. O quarto, antes cheio de luz pulsante, voltou a ser sombrio. O silêncio tomou conta, mas havia algo diferente. Emily não sentia mais medo. Ela sentia determinação. Sabia que aquela casa tinha histórias, segredos que ninguém devia tocar. Mas agora, ela sabia que enfrentá-los era inevitável. Descendo as escadas, Emily percebeu que a porta da frente estava aberta novamente. O ar da noite entrou frio, mas reconfortante. Ao sair, a cidade parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas quando se virou para olhar para a casa, viu a sombra na janela do segundo andar, observando. Ela sumiu em um instante, mas o aviso era claro. Aquela noite seria apenas a primeira. Nos dias seguintes, Emily tentou ignorar a lembrança da casa, mas coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar. Sombras pareciam segui-la pela rua e, às vezes, em seu reflexo no espelho do banheiro, via movimentos que não eram seus. Ela sabia que a sombra ainda estava lá, aprendendo, esperando o momento certo. Então, em uma noite sem lua, o telefone de Emily tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu e, do outro lado, um sussurro. Você não devia ter entrado. Ela desligou, mas o frio que subiu pela espinha era igual ao da primeira vez que sentiu o toque da sombra. Emily sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas, estranhamente, sentiu-se pronta para enfrentar o desconhecido, pronta para descobrir os segredos daquela sombra que queria se tornar parte dela. Naquela noite, deitada em sua cama, Emily sentiu o quarto escurecer mais do que o normal. O sussurro voltou, desta vez mais próximo, quase dentro de sua mente. Emily. Ela sorriu levemente, sem medo, e respondeu em voz baixa. Eu não tenho mais medo, mas do lado de fora, a cidade permanecia tranquila, e ninguém sabia que naquela noite a curiosidade de Emily Vick havia aberto uma porta que jamais poderia ser fechada completamente. A sombra esperava, silenciosa, paciente, estudando cada movimento dela, sabendo que a história estava apenas começando. E em algum lugar, na casa abandonada, a luz do espelho pulsava novamente, suave, como se respirasse, pronta para chamar alguém, ou algo, para dentro do seu mundo mais uma vez.